Os posicionamentos do Jaiaman sempre dão o que falar e neste vídeo nós vamos falar sobre dois deles. Então sejam todas bem-vindas, Jaiaman é o nosso assunto do vídeo de hoje. Já te convido, deixa aquele like e se inscreva caso você ainda não seja inscrito. Todos estavam muito ansiosos para saber se Jaiaman compareceria no Festival de Veneza do ano de 2023, que atualmente ainda está acontecendo. Isso era um motivo de curiosidade, especialmente considerando que por 2 anos consecutivos Jaiaman compareceu ao festival, tendo em um deles recebido a premiação de melhor ator internacional, e em sua última passagem pelo evento foi particularmente muito agitado porque nós sabíamos que estava muito próximo à estreia de Viola come Mare. Então ele e a Francesca deram diversas entrevistas no ano passado. Então, com as expectativas muito altas, o pronunciamento veio diretamente da fonte. Jaiaman foi lá nas redes sociais, fez uma declaração que gerou algumas interpretações, algumas pequenas polêmicas, quando ele escreveu: "Para esclarecer, não irei para Veneza desta vez. Estou abrindo espaço para os outros sem roubar a cena." Jaiaman então deu um beijinho no ombro e apertou o botão de postar. Essa declaração está repercutindo bastante aqui nos tabloides turcos e alguns deles levantam algumas hipóteses em relação a esta decisão e declaração dele ao não comparecer ao evento. Separei aqui 3 especulações sobre. Poderia estar relacionado a Demet Özdemir, porque os dois foram por algum tempo alvo de especulações sobre um possível romance entre os dois. Depois, a ideia de que Jaiaman evitou o festival para não confrontar Demet Özdemir ou roubar o protagonismo dela no evento. Este é aquele tipo de situação que vai ficar sem uma resposta definitiva, porque isso varia de interpretação de cada pessoa. Então, tem alguns fatos que eu acho que é preciso ser considerado. Primeiro, este não é o primeiro evento que acontece em que tem a presença de Demet e Jaiaman no mesmo local. No ano passado tivemos o evento da Disney e, como nós pudemos acompanhar, nós vimos que Jaiaman e Demet não evitaram estar no mesmo local, porque eles estavam dançando e existia um pouco espaço de diferença entre eles. Então, confrontar Demet Özdemir, eu acredito que não. Outro ponto é que este festival recebe diversos turcos todos os anos. Então, não acredito que isso esteja relacionado diretamente a outros atores turcos que viessem a participar do evento, uma vez que todos os anos vários deles vão. Uma coisa que é fato, sim, Jaiaman causa um furdúncio por onde que ele passa, ele arrasta um monte de gente aonde quer que ele vá, mas não acredito que isso tiraria o brilho de Demet Özdemir, porque a mulher brilha com ou sem a presença do Jaiaman. Isso não causaria nenhuma interferência em relação a ela. Assim como Jaiaman também brilha por si só. Os dois brilham juntos, os dois brilham separados, os dois têm muito brilho. Agora, imaginem vocês. Jaiaman, por onde passa, causa um furdúncio. Demet causa um furdúncio. Imaginem só os dois juntos. Um furdúncio ao quadrado. O que pra mim faz muito sentido, se é que isso tem alguma relação com a Demet, é que, pensem bem, o furdúncio entre os dois está feito. A mídia inteira, os fãs, iriam focar no quê? Jaiaman e Demet se reencontram no Festival de Veneza. Isso, sim, poderia tirar o foco principal do evento, assim como o foco principal da ida da Demet para a Itália, que é a premiação de melhor atriz internacional. Para mim, se é que tem alguma coisa relacionada a Demet Özdemir, eu acredito que estaria relacionada a isso. Não tem nada a ver com confrontar, não tem nada a ver com nada, tá bom, gente? É isso, tirar o protagonismo do evento. E aí, como em todo o ano, Jaiaman deu bronca. Dessa vez a bronca não veio em turco, não veio em inglês, não veio em italiano. A bronca
veio em espanhol, direcionada a uma página de fãs que compartilhou um trecho das gravações da segunda temporada de Viola Come Mari. Vendo esta publicação, Can Yaman foi lá e escreveu: não gosto de gente que de repente filma e publica nossas cenas assim. Vocês não são meus fãs. Diz respeito ao meu trabalho ao postar e a fazer comentários irrelevantes. O vídeo, depois dessa bronca, claramente foi excluído. Eu não cheguei a ver, não sei se o vídeo tinha 30 segundos ou se de repente gravaram um episódio inteiro das gravações de Viola Come Mari, mas o que eu sei é que a bronca veio. Quando você tem uma base de fãs muito grande, assim como ele, que seguem, que perseguem o homem a todo tempo, esse tipo de atitude é mais do que necessária, porque ele precisa educar os fãs. Eu nunca vou me esquecer daquela bronca depois de que alguém invadiu o apartamento dele. Vocês lembram dessa confusão lá em Roma? Eu acho que aquela bronca foi a bronca mais grave que eu já vi em todas essas broncas do Can Yaman. A cada bronca eu dou graças a Deus que não é pra mim. Mas eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu não acho que elas tiveram a intenção de desrespeitar ou prejudicar. Às vezes é o calor da emoção. Imagina só o desespero de você ver a cena de Viola Come Mari sendo gravada. Não acredito que elas agiram com má intenção, mas eu acredito que a atitude do Can Yaman tá certa, porque ele precisa educar, mostrar pros outros fãs que não, ele não aprova este tipo de coisa, porque vocês já devem imaginar como que vai ser. Se ele não se posiciona, todas nós já teríamos aí todos os episódios de Viola Come Mari sem nem estar editado, sem nem estar legendado. A gente já saberia de absolutamente tudo. Entendo o posicionamento dele, ele está certo. Entendo também que as outras pessoas não tiveram a intenção. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando eu vi essa bronca, eu pensei, nossa, bem que poderia ter sido pra mim, porque eu acho que eu ia fazer a mesma coisa. Mas assim, sem na maldade não. Mas a gente tem que fazer o quê? Aprender com os erros das amiguinhas. Guarda pra você, não filma, só assiste e vive o momento. E nesse mês de setembro, Can Yaman estará novamente com Maria de Felipe. É quase que de praxe, né? Janeiro e setembro, Can Yaman está marcando presença nos palcos de Maria de Felipe. Eu vou falar pra vocês, nossa, me dá um trabalho, essas entrevistas em italiano. Olha, preciso largar um porco turco e estudar italiano pra mim não ter tanta dificuldade de fazer esses vídeos com italiano. Mas ó, não vou sofrer por antecedência, tá bom? Ainda tem muitos dias ainda para essa entrevista chegar. Quem sabe até lá, né? Eu não saio do Buongiorno. Tá bom, minhas queridas? Deixe aqui as suas respectivas opiniões sobre esses posicionamentos de Can Yaman e vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e tchau!